Olá, eu sou Madeleine Lasco, esse é o Narrativas Antagonistas, sou companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui a gente faz um treino diário do cérebro para o pensamento crítico voltado ao debate político. E como que é este treino? É um formato novo. Eu trago para vocês os fatos, a minha opinião, mas antes dela, eu trago a narrativa da esquerda e a narrativa da direita, para a gente começar a identificar essas narrativas e evitar, é claro, cair no canto da sereia, ser enredado por essas narrativas e repetir como se a opinião fosse. O que a gente vai falar hoje? Um mistério que permanece por aí. Quem matou Marielle? Fato do dia é a pergunta: quem matou Marielle? Ontem à noite, o mundo político meio que parou, porque o novo ministro da Justiça, ex-STF, Ricardo Lewandowski, que é um homem sério, convocou uma entrevista coletiva à imprensa, um pronunciamento nacional, para falar do caso Marielle. Todo mundo naquela expectativa. Só que nessa entrevista ele não falou nem quem matou, nem quem vai ser preso. O que se esperava, muita gente estava esperando, é que ele ia já apresentar ali a solução do caso. Enfim, faz 6 anos que Marielle Franco foi assassinada. A morte dela é utilizada politicamente para todas as finalidades. Tanto por parte daqueles partidários às causas que ela defendia, quanto por parte daqueles contrários ou, vamos dizer, das pessoas que são de má fé e que vivem de macular o nome e a memória da vereadora do Rio de Janeiro. Marielle Franco é uma pessoa, uma autoridade, era uma autoridade constituída que foi assassinada no exercício do seu mandato e mais. Havia uma intervenção federal no Rio de Janeiro e ela era uma das autoridades responsáveis, vamos dizer, pela fiscalização, uma espécie de fiscalização do funcionamento da intervenção federal. Se até uma autoridade nessa situação foi assassinada, o que mais não pode acontecer? E este crime já está há 6 anos sem solução. Quando o PT toma posse de novo no governo, quando o presidente Lula entra no governo, se fala da solução do caso Marielle como prioridade absoluta. Quando o assassinato fez 5 anos, o então ministro da Justiça e agora STF, Flávio Dino, fez um pronunciamento à imprensa bastante contundente. Amanhã completa 5 anos que a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro. E por que eu lembro isso, além da dimensão da homenagem? Porque só é possível entender esse debate compreendendo que nós vivemos uma quadra histórica similar àquela que se verificou na Europa 100 anos atrás, em que a manipulação de afetos é constituinte da luta política. E manipulação de afetos, sobretudo, na sua dimensão do ódio. O que foram os 10 últimos anos da política brasileira? A hegemonia do ódio, de 2013 a 2023. Marielle foi assassinada e no dia seguinte, políticos e autoridades, inclusive do Poder Judiciário, entre outros, se dedicaram a matá-la novamente. E até hoje é como se houvesse um homicídio por dia. Esse caso da Marielle serve de referência para aquilo que o Brasil não deve ser, para aquilo que o Brasil não pode ser. O Flávio Dino fez mudanças na investigação.
colocou ali a Polícia Federal para participar, o Ministério Público Federal entrou também, mas não se tirou das autoridades do Rio de Janeiro. Teve muito problema no Rio de Janeiro com obstrução do inquérito, troca de autoridades, enfim, teve muito problema. E aí se juntou a atuação federal com a atuação estadual. Então, a gente teve algumas mudanças e começaram a aparecer pessoas fazendo delações premiadas. A delação premiada, ele assume o crime que cometeu, assume a sua parte e delata alguém que estava acima dele. Em julho do ano passado, houve uma entrevista coletiva à imprensa do ministro Flávio Dino, anunciando a delação premiada de um dos envolvidos, Élcio Queiroz. Vamos ver. O senhor Élcio Queiroz fez uma delação premiada. Essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Élcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Élcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Élcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Élcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. 3 dias depois dessa declaração, no dia 26 de julho do ano passado, Flávio Dino falou novamente sobre o caso Marielle, dessa vez num desses programas governamentais que se chama Bom Dia Ministro. Vamos dar uma olhada. Crime muito complexo, um crime de interesse de toda a nação brasileira, porque é um crime que tem uma dimensão relevante para a família, para a memória da Marielle, e tem uma dimensão preventiva em relação a mulheres, em relação à população negra e em relação a uma dimensão que eu tenho frisado, que é a presença de mulheres na política. Isso ainda é algo no Brasil alvo de muita violência. Violência moral, violência simbólica, violência física. Se nós pegarmos as denúncias que nós recebemos e enviamos ao Ministério da Mulher e enviamos à Polícia Federal de mulheres políticas ameaçadas no país neste ano, é algo realmente inacreditável. Porque nós pensamos, todos nós que aqui estamos, aqueles que estão nos acompanhando, que isso, aos poucos, foi sendo banido do Brasil. Quero frisar que, lamentavelmente, não. Melhoramos a participação política feminina, mas a principal forma de homenagear a luta da Marielle é, nesse momento, ao investigar esse crime, também ajudar que outras mulheres se sintam protegidas ao exercerem atividades políticas. Houve, de fato, como você frisou, Karine, uma mudança de patamar, uma virada de chave, porque a Polícia Federal, por minha determinação, por determinação do presidente da República, entrou no caso, foi instaurado o inquérito e nós temos um trabalho conjunto das autoridades federais com as autoridades estaduais. Revisitamos as provas, produzimos novas provas e, com isso, foi possível chegar a um contexto que será revelado posteriormente, em que um dos autores materiais finalmente assumiu a sua participação e fez aquilo que nós chamamos de delação premiada. Eu não trouxe aqui todas as vezes em que Flávio Dino falou do caso Marielle, porque senão ia virar um daqueles podcasts que as pessoas não saem nunca mais, porque ele falou muito. Eu trouxe aqui um recorte de coisas diferentes que ele falou.
A última vez que ele falou foi em janeiro deste ano. O que o ministro Flávio Dino disse? Que havia uma outra delação sendo encaminhada, que o caso estava andando, mas que, provavelmente, quem anunciaria o desfecho do caso seria o sucessor dele. Vamos ver o que o ministro Flávio Dino disse. Jamais esse caso ficou parado. Há uma equipe dedicada a esse caso e os desdobramentos dos atos relacionados àquela delação podem levar, claro, a outras delações, eventualmente. Neste momento, existe alguma outra delação? Que eu tenha notícia, não. Não há nenhuma delação, porque juridicamente só há delação quando há homologação. Então, todos os atos de investigação que estão sendo feitos são conducentes à busca do esclarecimento definitivo do caso. O que eu posso apenas afiançar, ratificar, corroborar, frisar, é que há muito profissionalismo, muita dedicação e muita confiança nesse trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, e agora também com a participação do Ministério Público Federal. Então, acho que esse sistema está atuando. Provavelmente quem estará aqui para, se Deus quiser, anunciar o resultado final dessas investigações, não sei quando, realmente é impossível prever, já será o meu sucessor, mas o que foi feito nesse período, sem dúvida, são atos decisivos para o esclarecimento do caso. Eu não posso confirmar o que eu não sei. Então, eu não posso confirmar concretamente sobre quem está negociando, o que dia e quando será a homologação, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu não posso, portanto, nem confirmar, nem negar. E aí, de repente, as mídias sociais do governo, TV oficial, começam a anunciar, ministro Ricardo Lewandowski vai falar sobre o caso Marielle. Eu já achei que ele, na minha cabeça, já ia chegar mostrando quem eram as pessoas, que estava preso, que isso, que aquilo, que ia ser julgado, que isso, blá, blá. Mas a montanha pariu um rato. Comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Este sentimento não foi só meu. A esposa, viúva da Marielle Franco, que, aliás, é uma pessoa muito discreta para falar dessa história, desse crime. A filha da Marielle também, ela só tem manifestações pontuais. Muita gente se aproveita politicamente do crime, mas elas têm manifestações muito pontuais, muito precisas. A esposa da Marielle, a Mônica Benício, fez um tweet enorme, um texto ela postou no Twitter, falando o seguinte: fui surpreendida, junto a milhões de brasileiros, pela notícia de que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, daria hoje uma coletiva de imprensa sobre o caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O STF homologou a delação premiada de Rony Lessa, ex-policial militar acusado de ser o executor. Sem dúvida, esse é mais um passo importante na direção da conclusão do caso, pela qual lutamos e esperamos há 6 anos. Nós, familiares de Marielle e Anderson, não aguentamos mais a falta de resposta sobre quem mandou matar Marielle e nem promessas vazias sobre especulações de prazos que não se sustentam, só servem para aumentar a nossa dor e a nossa ansiedade.
Isso é desrespeitoso conosco, familiares e amigos, que perdemos pessoas amadas e vivemos com a ausência de justiça. E aí ela continua falando que o assassinato é uma mácula na democracia, que a violência e morte não podem ser forma de fazer política, e aí dá um pito no ministro de novo. Mas esse pronunciamento do ministro em nada colabora com a esperança. Apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honram as duas pessoas assassinadas. Transformar os fatos deste caso num espetáculo já virou prática corriqueira de diversos veículos de imprensa, contra a qual tenho lutado duramente. O que me causou surpresa realmente foi ver um ministro de Estado agir do mesmo modo, em especial com o fechamento vazio de seu pronunciamento ao dizer: brevemente pensamos que teremos resultados concretos. Queremos respostas concretas. Espero que a próxima coletiva convocada seja para fazer um pronunciamento de ordem concreta e realmente comprometida com a justiça. Enfim, o que você acha disso? Calma, calma. Antes de você dar a sua opinião e de eu trazer a minha opinião, vamos para as narrativas? Essa extrema-direita brasileira é incrível, né? Se divulga, reclama. Se não divulga, reclama. Tudo reclama. Por isso que eles estão reclamando do Lewandowski sem parar. Agora, o Lewandowski fez o que tinha de ser feito, porque o caso do homicídio da Marielle, cada pequeno passo precisa ser divulgado. Por quê? Porque nós sabemos que o fascismo está instalado dentro da máquina pública, que foi aparelhada por Jair Bolsonaro e tem uma herança maldita disso. Principalmente na polícia, no Ministério Público, nessas instituições que podem prender pessoas. Agora saíram aí os depoimentos do 8 de janeiro. Nós vimos como essa gente é sorrateira. Como essa gente vai fazendo as coisas por baixo do pano e distorcendo. Se não divulga, a cada passo, eles vão sumindo com as coisas. Mas o governo Lula não deixa isso acontecer. Com o governo Lula, essa investigação mudou. Essa investigação mudou e é por isso que o fascismo está chiando. Porque a gente sabe muito bem na casa de qual miliciano que isso vai acabar, não é não? A gente sabe muito bem quem é que mandou matar a Marielle. Só falta agora o desfecho. Gente, mas esse Lewandowski não tem a menor condição. A gente reclamava do Dino, com razão, que nós vamos reclamar do Dino sempre. Mas esse daí, pelo amor de Deus, o cara me chamou a coletiva para não anunciar nada. Só porque tomou um toco do Lula no dia anterior. Ele acha que não vai tomar um toco pior ainda agora que fez essa palhaçada. Todo mundo achando que ele ia aparecer lá, mostrando, ó, esse aqui é o que mandou, ele tá preso, já tinha resolvido tudo, vai lá ele, olha, muito provavelmente, não sei o quê. Por quê? Porque fugiu gente de presídio federal, nunca tinha fugido. Ele tá lá caçando o pessoal de Mossoró, lá onde está o óleo, que não acaba, é nunca mais. Não acho os caras de Mossoró, crime organizado, rindo da cara dele. Aí ele vai e fala, opa, vamos falar de Marielle. Enfim, e esse caso também, que solução ridícula. Esse pessoal não tá falando, acabaram com a Lava Jato, tiraram todas as penas, inocentaram todo mundo, que é o seguinte, delação premiada é tortura. Mas aí esse caso é só de delação premiada? Na verdade, a gente sabe muito bem onde é que essa turma quer chegar. Eles querem botar a culpa no Bolsonaro. Eles querem forjar alguma coisa para inventar que a culpa é do Bolsonaro. E enquanto eles não enfiarem o Bolsonaro no meio dessa história, eles não vão terminar esse caso. Pode ter mandante, executor, quem pagou, quem viu. Não adianta. Eles querem é pendurar no Bolsonaro. Bom, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que o excesso de uso político do caso Marielle pode fazer com que a gente esteja indo para um cenário onde ninguém aceita a solução apresentada pela polícia. Como assim? Nós já temos uma crise de segurança pública, uma crise de confiança nas instituições
E a gente tem ainda essa espécie de polarização, que não é uma polarização política. É como se fosse um embate de seitas, de grupos que se recusam a ver a realidade e que idolatram um político. É como o fã-clube de popstar, de cantoras famosas, por exemplo. Quando algo vira verdade ali, para o grupo, aquela é a única verdade aceitável e não importam os fatos. A gente tem também um outro fenômeno das redes sociais em que as pessoas se imaginam detetives. Até tem a brincadeira que chamam o pessoal de Sherlock Holmes. As pessoas acham que elas sabem desvendar o que está por trás. Tem até documentário sobre isso. True Crime está fazendo um sucesso, mas tem documentário mostrando pessoas que se reuniram via internet para ir até o local de um crime num hotel, o Cecil Hotel, para tentar desvendar, e elas quase acabaram com a investigação, porque elas não têm experiência nenhuma nisso, não sabem como é que faz, mas elas acham que sabem investigar. Então aqui a gente tem uma mistura explosiva entre duas coisas. O true crime com essa fantasia de que eu também sei investigar, eu consigo entender o que está por trás de tudo. E essa espécie de polarização quase religiosa que a gente tem no Brasil. O que acontece é, nós temos um grupo de fanáticos políticos que acha que qualquer coisa que chegar perto de Jair Bolsonaro nesse crime é armação. Então, assim, para eles, até o tal do Rony Lessa, que era o vizinho, que a filha dele namorava com o tal do 04, isso aí já é armação e não querem expor os verdadeiros motivos. É um pessoal que não adianta a polícia falar, a polícia mostrar, pode ter um vídeo. Para eles nada serve. É um pessoal que no dia do assassinato da Marielle estava espalhando boato de que ela tinha sido casada com o traficante tal, sendo que é facilmente verificável que era mentira. A pessoa da foto não era ela e para eles passou a ser. E por outro lado, a gente tem um grupo de fanáticos políticos que não aceitará nenhum mandante sem o sobrenome Bolsonaro. Se não aparecer o sobrenome Bolsonaro, essa galera não acredita, essa galera vai achar que foi manipulado. E é uma galera muito ruidosa. Para os demais, os que não são fanáticos, existe também a situação de se criar dúvida, porque é o seguinte, são 6 anos. 6 anos para resolver o assassinato de uma autoridade, sendo que tem imagem da hora do crime. Como é que você enfia isso na cabeça do brasileiro, o que não é fanático? O cidadão comum, a pessoa que trabalha, a pessoa que paga boleto, a pessoa que não está o dia inteiro nessas doideiras de internet, a pessoa que tem a sua vida, o que ela sabe do caso Marielle? 6 anos, mataram uma autoridade, tem filmagem. E não está preso todo mundo, e esse caso não foi desvendado, uma autoridade assassinada. No dia seguinte você tem que ter isso já desvendado, foi esse, foi aquele. É uma autoridade que estava fiscalizando a intervenção federal no Rio de Janeiro. O que explica essa demora? Esse caso vai ser sempre um ícone da impunidade, ainda que sejam punidos os culpados, pela demora, porque justiça que tarda, falha. E esse caso da Marielle já serviu para muito político se alavancar, ou fazendo aquela coisa, aquela sujeirada de tentar sujar a memória dela, ou então ficando a favor e cobrando investigação. Esse caso só não serviu para 2 coisas. Mostrar de forma cabal que política não se faz com crime e mostrar que o crime não compensa. Bom, pessoal, esta é a minha opinião. Quero saber também a sua. Aliás, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, você acompanha o Narrativas Antagonistas e tem aqui os comentários abertos para deixar aí a sua opinião. Traz mais gente para cá, compartilha esse vídeo com alguém. Não esqueça de deixar o meu like e verificar se você está inscrito
no canal do antagonista, que às vezes a gente acha que tá e não tá. Se tá inscrito, olha se você tocou o sininho para receber as notificações. Às vezes eu entro num canal que falo, poxa, não estão me avisando, gosto tanto desse canal e eu é que não toquei o sininho. Dá uma olhada lá se você não tocou. De qualquer forma, amanhã eu tô de volta aqui às 5 horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.